Sintomas das plantas, pois você deve ficar atento, pois elas precisam de macro e micronutrientes. Esses macronutrientes a gente poderia dizer que são aqueles que ela consome em maior quantidade, que são absorvidos pela planta em maior quantidade, tá? Potássio, fósforo, nitrogênio, por exemplo, eles são macronutrientes. A planta precisa de mais, para a formação de raízes, formação do sistema vegetativo, para a frutificação, no caso de frutíferas, ou florescência, aí no caso de flores. Então tem aqueles elementos que ela precisa mais. E tem os micronutrientes aí, que ela também exige tamanha importância dentro da sua quantidade, que são os boro, manganês, ferro. Tem uma série de elementos e conforme a variedade da planta, a característica da planta, a variedade, ela vai exigir mais ou menos determinado tipo de nutriente, assim como nós humanos. Nosso sistema fisiológico, aí nós precisamos de vitamina A, complexo B, D, C, K, uma série de vitaminas, cada uma tem um propósito no nosso corpo. E a planta também, o sistema fisiológico da planta, ela vai responder assim. Existem solos que já tem a característica de ter mais um determinado nutriente, outros solos são mais pobres naquele nutriente. Então a gente tem que complementar. E muitas vezes, para a gente identificar o porquê que isso está acontecendo, como saber a quantidade, tem que fazer um exame de solo, um exame foliar, que a gente vai saber exatamente quanto que a gente coloca para cada cultivar. Grandes plantações, o pessoal faz isso, faz um exame aí de solo, aí vê quanto que precisa, ou exame foliar. Mas em casas assim, pomares domésticos, num quintalzinho, uma hortinha, um canteirinho que você tem ali, uma fruteira num vaso, uma flor, normalmente a gente já pega as fórmulas prontas. Pega um adubinho aí, um NPK, aquele adubo químico ou esterco de galinha, de gado, e joga ali, irriga bem e normalmente é assim que funciona, né? Mas às vezes, até nas plantas em vasos, existem algumas formas da gente identificar a deficiência. Quero falar aí principalmente do cálcio, tá? Como identificar a falta de cálcio na sua planta. E quais são as fontes do nutriente cálcio? Existem algumas fontes aí naturais de cálcio. Antes de falar das fontes de cálcio, vamos ver alguns sintomas da deficiência. Alguns deles são bem fáceis de notar. Folhas amareladas, pode ver que está bem amarelada, apesar de serem folhas velhas. Estão umas folhas decrépitas, às vezes necrosadas, folhas enroladas, também pode ser sinal da falta de cálcio. A planta faz a fotossíntese e não dá aquele verde intenso. Olha só, esses aí são ramos novos, então esses aí já mostra que a planta está se recuperando, pois eu já fiz o tratamento nelas. Então, se os ramos novos vierem sem muito vigor, é sinal que também está faltando cálcio. Um outro sinal aparente, principalmente nas plantas cultivadas em vasos, ali em cima é um parreiralzinho que eu fiz, olha só. Um parreiralzinho ali com a estaca da videira. Mas aqui, ó, voltando à falta de cálcio, é o trevo. Quando surgirem muito trevo em roda das suas plantas dentro dos seus vasos, é um sinal nítido da falta de cálcio. Então nós temos que repor, nós vamos retirar esse trevo e vamos ter que colocar aí uma fonte de cálcio para voltar até aquele vigor que a sua planta merece. Antes disso aí, não esqueça, gente, de dar o seu like aí. Se você é novo, dá o like aí, inscreve, compartilha. É bem importante essas informações, tá? São informações bem técnicas. Aí é um outro vasinho que eu tenho aí numa garrafa PET. Também está cheia de trevos. O que eu vou fazer? Vou colocar meu cálcio ali dentro. E as fontes de cálcio aí são bem conhecidas nossas. Nós temos a casca de ovo aí, que bem trituradinha e moída. Dá uma torradinha nela, moe ela e põe ali dentro. Ela é uma fonte bacana de cálcio. Mas você pode utilizar também o cálcio calcário. Tem o calcário dolomítico e o calcítico, que também é uma excelente fonte de cálcio. E eu apresento para vocês algumas fontes de cálcio. Estou mostrando aí a farinha de osso. Essa aí paguei R$ 4,75 ao quilo. O farelo de osso é osso moído. Ele é excelente. Ele vai ajudar aí a sua planta aí a segurar mais as flores, vai evitar que aborte flores,
para poder dar frutos. Você não vai ver aqueles sinais de deficiência. Esse aí é cálcio. É cálcio que na realidade ele é feito do calcário. Nós temos o calcário dolomítico e o calcítico. Eu utilizo o dolomítico, tá? Porque ele tem um teor maior de magnésio. Então o magnésio também é um nutriente para as plantas, o dolomítico, mas os dois servem, não tem nenhum problema em qual deles usarem. Você tem que considerar a proporção certa, de 100 a 300 gramas por metro quadrado. Se for pastagens, em torno de 100 gramas é suficiente, já frutíferas precisam de mais. Então se você tem um vasinho pequeno, aí no vasinho pequeno, aí uma colherada, 2 colheradinhas é o suficiente. Se você tem uma frutífera grande, você vai perceber que ali em roda da copa dessa árvore você vai colocar aí mais, né? O pessoal costuma colocar em lavouras grandes aí, trigo, soja, eles colocam em torno de 2.500 quilos por hectare, ou seja, dá em torno de 250 gramas por metro quadrado. Então aí, ó, peguei um copinho de 200 ml e vamos colocar em volta da sua planta. É pouquinho, parece bastante no vídeo, mas é bem pouquinho que eu coloquei. Aí, ó, nesse vasinho aí deu não deu 100 gramas. O que ele tá é um vaso confinado, lembra que é de 100 a 300 gramas por metro quadrado. Aí não tem nem meio metro quadrado. Aí já é uma macieira, é uma planta grande que dá bastante frutos. Tem vídeos dela no canal, assista lá os outros vídeos também do nosso canal. Então aí eu coloco em torno da projeção da copa da árvore, da minha macieira, e ela vai nutrir a minha planta aí com toda a necessidade dela de cálcio. Lembrando que a falta de cálcio também traz várias doenças na planta, tá? Pode levar até a morte da planta, se ela tiver em deficiência. Normalmente os solos ácidos têm deficiência de cálcio, pois ele, além de ser essa fonte aí para segurar, para a planta não abortar das flores, evitar algumas doenças, algumas pragas, ele também ajuda a corrigir a acidez do solo. Lembrando que o pH ideal do solo para a fruticultura é entre 5,3 a 6, ou seja, quase neutro. E o calcário, o cálcio, vai fazer esse papel aí de tirar essa acidez do solo. Que isso é importante para os micro-organismos atuarem melhor aí na oferta de nutrientes para as plantas, tá bom? E você coloca ele em roda da projeção da copa, né? Você incorpora ele depois ao solo e ele vai demorar em torno aí de 30 dias para ser absorvido pela planta. O ideal é sempre fazer com antecedência, em torno de 30 a 40 dias antes. Coloque as quantidades indicadas no vídeo a cada 6 meses ou 2 vezes por ano no máximo. Não coloque mais do que isso e nem em quantidades superiores, pois vai prejudicar a planta, pois vai indisponibilizar a absorção de outros nutrientes pela planta, como o potássio, por exemplo. Então coloque na quantidade certa, não precisa colocar toda hora, tal como a gente faz com outros nutrientes, tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, já deixa o seu like, curte, compartilha. Isso faz o canal crescer. É bem importante a presença de cada um de vocês. Eu desejo a cada um de vocês dias incríveis, fabulosos e abençoados. Obrigado.